Sabe aquela sensação quando a gente está lendo um livro que parece que a gente está ouvindo o personagem falar? Ou até mesmo o que ele está pensando? É fascinante, né? Como é que só palavras numa página conseguem fazer isso? Bom, hoje a gente vai desvendar exatamente esse truque, essa mágica e entender as ferramentas que dão voz à ficção. Pois é, essa é a grande questão. E olha, não é mágica não, é pura técnica. Existe toda uma estrutura por trás do jeito que a fala e o pensamento aparecem no papel. E para a gente entender isso direitinho, a gente precisa começar com um conceito-chave. Esse conceito é o de discurso. Parece complicado, mas não é. Basicamente, discurso é comunicação verbal. É a conversa, o diálogo, a troca de ideias. Na literatura, o discurso é simplesmente o jeito como essa conversa toda é capturada e apresentada para quem está lendo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Existem basicamente 3 maneiras principais de um autor apresentar a fala de um personagem. A gente vai olhar cada uma delas, começando pela mais óbvia, a mais clara de todas. E essa primeira forma é o discurso direto. O nome já entrega tudo, né? Aqui, a gente está lidando com a voz do personagem na sua forma mais pura. É uma escolha do autor para criar aquela sensação de que a coisa está acontecendo agora, bem na nossa frente. O ponto principal aqui é o seguinte: funciona como se fosse uma transcrição. É o texto ligando um gravador e capturando palavra por palavra o que foi dito. A gente se sente quase que na mesma sala que o personagem. E como é que a gente identifica isso no texto? Pelos sinais, pelos marcadores. O travessão ou as aspas são como uma placa de trânsito que diz: atenção, agora quem fala é o personagem. Isso é ótimo para a gente sentir as emoções de forma bem fiel, porque a gente está ouvindo direto da fonte, sem nenhum intermediário. E olha aí o exemplo clássico. A pontuação, as palavras exatas, o verbo afirmou ali para introduzir a fala, tudo grita para a gente que essa é a voz do réu e de mais ninguém. Agora, vamos ver como isso muda quando o narrador entra no jogo. A segunda forma é o discurso indireto. E aqui, a perspectiva muda completamente. A gente não está mais ouvindo o personagem em primeira mão. Em vez disso, o narrador vira um tipo de repórter, contando pra gente o que foi dito. A palavra-chave aqui é incorporada. A voz do personagem é tipo assim, filtrada e misturada no discurso de quem está contando a história. É uma técnica que dá mais controle para o narrador, sabe? Ele pode resumir as coisas ou manter uma certa distância do que está acontecendo. E essa comparação aqui deixa a mudança super clara. Olha só a transformação. O eu sou, que é a primeira pessoa, vira ele era, terceira pessoa. As aspas somem. A informação é a mesma, mas a voz que conta é outra. É um relato, não uma citação. Então, o que acontece nos bastidores é isso. Algumas regrinhas gramaticais entram em ação. Para que o narrador assuma o controle da fala, ele precisa ajustar a pontuação, os pronomes, os verbos, encaixando tudo direitinho na própria narração dele. Agora vamos para a forma mais sutil e talvez a mais complexa de todas. Chegamos no discurso indireto livre. E é aqui que as fronteiras começam a desaparecer. É uma técnica literária muito sofisticada. Uma verdadeira fusão onde 2 vozes diferentes se tornam uma só. Pensa assim. Não é o personagem falando, nem é o narrador só relatando. São os 2 ao mesmo tempo. É como se o narrador entrasse na mente do personagem e começasse a pensar com as palavras e o jeito dele. Os autores usam isso para criar uma intimidade psicológica muito profunda com o personagem. A beleza e também a dificuldade do discurso indireto livre é justamente essa sutileza. O texto flui sem nenhuma interrupção, sem avisar: ei, agora estamos dentro da cabeça de alguém. É uma imersão total na consciência do personagem, guiada pela mão quase invisível do narrador. Certo! Então, a gente viu as 3 ferramentas. Foi bastante coisa, né? Agora, para organizar tudo isso na cabeça e consolidar o que a gente aprendeu, vamos fazer um resumo bem claro. Essa tabela aqui é tipo uma colinha. O discurso direto é a voz do personagem, fácil de achar por causa das aspas e traversões. O indireto é o narrador contando a história usando a terceira pessoa. E o indireto livre? Essa é a fusão, a mistura dos 2, sem sinalização nenhuma, que leva a gente direto para dentro da mente do personagem. Então, no final das contas, por que tudo isso importa? Porque conhecer essas técnicas muda completamente o jeito de ler e de escrever. A gente passa a identificar a intenção do autor e, para quem escreve, dá o poder de controlar o quão perto ou quão longe o leitor vai estar do personagem. E, para a gente terminar, fica essa reflexão.
O que será que nos conecta mais com um personagem? A clareza total do discurso direto? O relato mais organizado do indireto? Ou aquela fusão superíntima do indireto livre? A resposta pode dizer muito sobre o tipo de história que mais mexe com a gente. Valeu por acompanhar esta análise.